Então, estamos ao vivo aqui de novo. Vamos ver se agora a internet da Gislene colabora. Então, eu vou só fazer essa abertura de novo, porque eu acho que é importante a gente contextualizar o momento em que a gente vai falar sobre a literatura antirracista para a infância, né? Nessa sexta-feira tiveram 2 casos, 2 denúncias graves de racismo no Brasil, uma no Rio de Janeiro, a outra no interior de São Paulo, 2 casos que repercutiram em todo o Brasil nas redes sociais e nos noticiários, e é por isso que é muito importante a gente falar sobre literatura antirracista para a infância, para tentar mudar esse cenário. Né? Eu vou citar aqui a frase da Angela Davis, que eu acho que ela é sempre oportuna, né? Que é: numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E hoje a gente vai aprender, brancos como eu vão aprender, vamos ouvir muito e aprender com quem sabe do assunto. Então aqui, a Gislene pediu para participar da conversa, vamos lá. A internet está pensando aqui, Gislene, você está me ouvindo? Sim, tô te escutando. Eu Pois tirei aqui, é. achei que era academia, era o modo de economia de bateria e não era. Mas já fiz Pois live, deu é, certo da outra vez. pois é. Deixa eu ver, vamos. Vamos pensar Vou aqui o que tentar que dá pensar, para fazer. tá, eu vou tentar sair aqui e voltar de novo, tá? Então, tá bem. Só pedir um pouquinho de paciência, então, para quem está nos acompanhando aqui. Essas coisas, problemas técnicos acontecem, né? Antes da Gislene chegar aqui, só para lembrar que no final de junho, a Gislene escreveu um texto para o portal Voz, que é o portal que eu tenho uma coluna de literatura chamada Voos Literários. O Voz é um portal de jornalismo independente experimental. E eu convidei a Gislene para escrever um texto a respeito de literatura antirracista para a infância, e ela escreveu um texto muito importante. O título do texto dela é Histórias Pretas Importam, o papel da literatura infantil para a construção de uma sociedade antirracista. E eu acho, a partir desse texto, no momento em que eu comecei esse projeto de lives aqui no Instagram, eu percebi que seria muito importante a gente ter essa conversa aqui também, né, nessa outra dinâmica de live, porque a Gislene tem muito a dizer sobre esse assunto, né? Uma pessoa que trabalha com esse público, né, com crianças, e eu acredito muito. Se tem alguma coisa que eu tenho fé no futuro, é de ver a literatura infantil como um instrumento realmente de luta, tanto feminista quanto antirracista, né? E vamos ver aqui. Eu não sei se a Gislene está aqui online, ou se ela saiu e vai voltar. Vamos esperar aqui mais um pouquinho. Eu não sei se vocês já têm perguntas que vocês queiram, se vocês querem também fazer comentários, para que a gente possa ir já conversando a respeito desse assunto, né? A Gislene comentou muito sobre essa questão do protagonismo negro, da importância do protagonismo negro, né? Para as crianças se enxergarem na literatura, as crianças negras, né? E acho que é muito importante também a gente pensar na literatura antirracista para crianças brancas, a literatura infantil antirracista, né? De enxergar, de dar visibilidade para personagens negros, né? Para ter essa mudança de mentalidade mesmo na nova geração. Vamos ver aqui. Eu espero que ela entre logo. Vamos ver.
Tudo certo agora? Agora sim! Eba! Viva o Magnelo mais uma vez, né? O meu marido sempre me salvando. Muito bem! E aí, Muito gente, bem. boa noite, galera! Boa noite! Então, pessoal, com muita alegria, né? Então, que a gente vai começar a nossa live. Agradeço a paciência aí de quem esperou, né? Problemas técnicos acontecem, né? Mas o importante é que a gente está aqui para conversar desse assunto, que ele é sério, é bem importante a gente estar conversando sobre ele e pensar um pouquinho, né, de que forma que a literatura pode sim nos ajudar a ter uma educação antirracista e a gente ter um mundo antirracista, né? Então é a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Então, te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Eu sei que a tua rotina está bem atribulada aí nessa quarentena, né? Trabalhando bastante, né, Gislene? Mas queria que antes que a gente entrasse no tema dessa live, eu queria que tu falasse um pouco pra gente, que contasse pra gente a tua trajetória, né? Até escolher essa profissão que eu sei que tu ama tanto, né? Até escolher essa bibliotecária. Conta aí um pouco pra gente a tua história. Bom, na verdade, a minha trajetória de bibliotecária ela tem muito a ver com a minha relação com a leitura, né? Desde bem pequenininha, eu já usava muito o aparelho biblioteca, porque a minha mãe era professora, então eu pedia para ela, traz as histórias, né, de contos de fadas, né? As histórias, e eu já lia muito, desde pequena, assim. E então, essa relação com a leitura sempre foi uma relação muito afetiva, né? Eu lembro até hoje do cheiro da biblioteca da minha escola, quando eu era bem pequena. Então, eu tive sempre muitos livros em casa, graças a Deus tive muito acesso, né? Isso é importante a gente falar dos espaços de fala, né? E isso é importante contar para vocês, né? De onde é que eu venho e de onde é que eu falo, né? Então, essa minha relação com a leitura, ela vem de muito cedo, né? E realmente uma paixão. E a leitura, ela me ajudou em muitos momentos da minha vida, né? Na adolescência, né? Aquela época que a gente sente meio que não se encaixa, parece que, né? E a leitura, ela me ajudou a me perceber no mundo, né? A olhar o mundo de outra forma, a ver o outro através da leitura e da escrita dos autores, né? Então, essa relação, então, tem muito a ver com isso. E quando chegou a hora daí de escolher, né? Afinal de contas, o que eu vou fazer lá no vestibular da URGS? Não, eu queria a URGS, né? Que eu não queria pagar boleto. Então, eu resolvi, né? Entre os cursos, eu tinha mais afinidade com a questão mesmo da parte das linguagens e também as humanidades me interessavam muito, né? Eu era ciências sociais, eu era letras, e eu vi então esse curso de biblioteconomia. E na escola que eu trabalhava, há pouco tempo, eles tinham contratado uma bibliotecária formada, que não tinha antes, né? Que a gente ainda é a realidade de muitas escolas. A gente tem a biblioteca, tem o aparelho biblioteca, mas a pessoa que está gerindo aquele espaço não é uma bibliotecária. Então ela não fez o bacharelado em biblioteconomia. E aí eu então tive a oportunidade de conversar com a Marjorie, que era essa bacharel em biblioteconomia, e ela então foi me dando dicas, dizendo, olha só, tem vários ramos de trabalho, né? Pode ser que tu te interesse, então, tu fazer então o curso de biblioteconomia, né? Cheguei, passei, né, toda alegria, e quando eu cheguei lá, eu me apaixonei, porque o que acontece? A biblioteconomia, ela trabalha com as duas coisas que eu mais gosto, né, que é livro, informação, né, na verdade são três, né, livro, informação e pessoas, né, então, a biblioteconomia chegou assim na minha vida, né? Eu descobri que eu queria mesmo, então, trabalhar com a leitura, a partir do momento que eu pisei no 10º andar do Hospital de Clínicas para contar histórias, né? Então, eu me descobri uma contadora de histórias na biblioteconomia, e isso foi muito importante para a concepção também de quem eu sou, né? Isso foi um movimento muito importante, porque por muito tempo na minha vida eu fui uma pessoa tímida, né? Eu tinha muita vergonha de falar, então isso me ajudou pessoalmente, né? Isso, inclusive, me ajudou, assim, pessoalmente, não só profissionalmente, mas esse desafio de poder contar histórias, isso também foi uma parte importante para minha vida, foi uma virada de chave na minha história. E eu pude, então, descobrir um propósito, né? Que é o que a gente, às vezes, né? Muitas vezes a gente, nessa fase que a gente tá na faculdade, aí a gente, às vezes, desanima, né? São muitas cadeiras, enfim. Mas quando a gente descobre que é aquilo que a gente quer, que a gente ama aquilo, então tudo se torna mais fácil, a aprendizagem se torna prazerosa e a gente, então, acaba conseguindo encontrar o que a gente realmente queria. A biblioteconomia me deu tudo isso. Que coisa boa. Eu estava contando antes, enquanto tu estava aí tendo essa dificuldade inicial para entrar, eu estava comentando sobre o teu texto que tu escreveu na coluna Voos Literários do Portal Voz, um texto muito importante sobre literatura antirracista para a infância,
né? E é por isso que me deu essa ideia de a gente fazer essa conversa aqui, porque eu percebi que é um assunto muito importante, relevante, eu tô uma pessoa que domina bastante, né? Queria que, então, para quem não leu esse texto, que tu fizesse um pequeno resumo, né, e dissesse como é que foi, como é que tu te sentiu a partir desse desafio, desse meu pedido para tu escrever esse texto. Então, o que aconteceu, pessoal? Durante toda a minha trajetória, eu geralmente era a única aluna negra na sala, né? Isso que aconteceu. E eu, graças a Deus, tive muitos privilégios. Acho que é importante a gente sempre ressaltar esse lugar de fala, né? De onde eu tô falando? Eu falo como uma mulher negra, mas eu não falo como uma mulher negra periférica, né? A minha família, né? Meus avós, eles tinham profissões bastante, né, humildes, enfim, né, eu tinha uma avó que era lavadeira, né, então, e pessoas que não tiveram tanto acesso ao estudo, mas sabiam a importância da educação. Então, os meus pais estudaram, né, a minha mãe, ela é professora, né, eu tenho uma tia também que é advogada, então eles conseguiram trazer esse valor da educação como uma virada de chave. E meus pais, então, eles trabalham no serviço público, né, eles dois eram funcionários concursados, agora já estão aposentados, então eu vim de um lugar de privilégios nessa questão. Mas isso não impede, e essa é a grande face cruel do racismo, que não importa, né, o quanto tu pode ser o jogador mais famoso, tá jogando lá na Europa, né, ter conquistado muito patrimônio, e mesmo assim tu é vítima de racismo, né? Então, eu vivenciei algumas situações, né, dentro da minha vida escolar, enfim, que eu acho que é o primeiro momento, né? A Djamila traz muito bem isso. A Djamila Ribeiro, no Pequeno Manual Antirracista, a primeira parte que ela vai trazendo, ela já vai contando, né, o quanto é chocante para a criança negra, porque até então ela era abraçada, né, o seu corpo, o seu cabelo, o seu jeito, eles eram amados, né, até no seio familiar. E quando ela chega na escola, vem o baque, né, ela vê diferente. Na verdade, é aquela coisa, né? Ela não se descobre diferente, né? Ela não se descobre negra. Ela é acusada de ser, né? Então, é justamente isso que perpassava, assim, na minha história de vida. E aí, então, né, eu sempre era a única aluna negra, e aí, então, sempre me trouxe, assim, essas questões raciais, né, porque a gente vivia situações, e lá em casa a minha mãe buscava, assim, conversar, até porque ela é uma pessoa da área das ciências sociais, então é realmente alguém que tem esse olhar, né, mais humano e crítico para as questões da sociedade. E o que aconteceu, então? A ideia de escrever, então, essa história, esse texto, então, que eu trouxe ali no Voz, foi a gente observar, né, o quanto eu demorei, né, mesmo estudando nas melhores escolas, tendo acesso, eu demorei mais de 26 anos para conhecer quem era Rosa Parks. Eu, na minha história leitora, não me lembro de ter lido livros que foram escritos por autores negros. Em todos esses anos de educação formal, eu posso contar que eu tive 3 professores negros, né? Eu fui até a especialização, então são muitos anos, né? Então, tudo isso a gente acaba se convocando, né, e pensando sobre isso. E a ideia do texto era justamente mostrar a importância da gente poder se enxergar na estante, da gente poder se ver, né, porque quem era menina negra nos anos 90 sabe que não podia ser a Paquita da Xuxa, né? Então a gente teve várias vivências, porque na verdade é muito importante a gente pensar essa questão do racismo não como uma atitude individual, né? Eu estou sendo racista, mas é uma atitude estrutural, na verdade, é um sistema, e a gente está dentro do sistema, e a gente, querendo ou não, lutando muito ou não, refletindo ou não, nós estamos reproduzindo isso. Então é importante a gente sempre estar com esse olhar atento e forte, como diz a música, para que a gente não, de alguma forma, não tenha atitudes racistas. Mas é importante também entender que não é porque eu, né, na minha atitude pessoal, não sou racista, não quer dizer que o racismo não existe.
Né? Então, o texto busca alertar a importância da gente ter os escritores negros na nossa biblioteca, da gente ler escritores negros, da gente trabalhar essas questões, né, na escola, em casa, na casinha de sapé, em todos os lugares que vocês puderem, poder trazer isso para as crianças da vida de vocês. E também, independente se essas nossas crianças, elas são crianças brancas, ou são crianças negras, ou são crianças de outras etnias, independente disso, né? Mas trazer essa questão racial é muito importante, porque a gente está falando de Brasil, a gente está falando de séculos de escravidão, a gente está falando de muitos anos, e até a questão indígena, se a gente for pensar, porque a gente está falando de mais de 500 anos enfim, estão dizimando, né, essa população há tantos anos. Então a gente precisa, né, acordar para isso. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas não trabalham isso, ou na sala de aula, né? E muitas vezes isso não é culpa do professor, gente. Isso é importante a gente deixar claro. É um sistema que vai aparecer lá na formação, né, que ele vai privilegiar. A gente tem pesquisas, que é uma que eu trouxe no artigo, que mostra que só apenas 7% dos romances publicados de literatura brasileira são escritos por pessoas negras. Né? Enquanto a gente tem 70% da população carcerária negra. O que isso quer nos dizer? O que esses números nos dizem? Né? Nos contam que as pessoas não estão aqui na estante da biblioteca, mas elas estão na mira do fuzil do Estado. Então a gente tem que pensar sobre isso com criticidade. Né? Eu acho que esse movimento, que bem ou mal, essa questão toda do Black Lives Matter, nos permitiu pensar. Porque a gente está tendo genocídio da população negra há muitos anos no Brasil. E ela continua, né? E a gente continua nas comunidades, né? As crianças continuam morrendo. E foi João Pedro e foi a Ágata, isso continua, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. E eu vejo a literatura como uma forma, né? Já que a literatura infantil tem um papel tão importante na formação das crianças, a literatura infantil também pode nos ajudar nessa questão, né? Porque a gente pode propiciar que as crianças conheçam personagens, as personalidades negras, elas podem ler autores negros. Então, quando a gente reconhece que existe essas intelectualidades negras, a gente está dando a oportunidade, né, das crianças terem acesso a outras histórias, né? Não só aquela única história que a Chimamanda nos traz, né? Mas outras histórias diferentes daquela população, que às vezes está presa no estereótipo, que às vezes está presa no preconceito, no ódio, né? E que só vai repassando se a gente não questionar. Então, por isso que a gente precisa questionar. Então, por isso que eu trago, né, no texto, que a gente falar de racismo e trazer isso para a escola, né, não é urgente, né? Não é fácil, mas é urgente a gente falar disso. Com certeza. Só comentar aqui algumas pessoas, a Renata aqui falando que reconhecer ajuda a desconstruir o racismo. Tem outros comentários aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Bastante gente entrando, muito legal. E olha os dados importantíssimos sobre escritores negros, é verdade, os dados muito importantes, né, nesse texto. E para quem ficou curioso, não acessou ainda, o site é Voz com S, que às vezes as pessoas acham que é com Z, é Voz com S.social. Procura lá que tem o texto da Gislene. E a gente combinou aqui, na nossa dinâmica, de ter algumas leituras, né, Gislene? Espero que dê tempo de fazer todas que a gente combinou. Então agora eu vou te pedir para tu fazer a primeira leitura aí. Tá, eu fiz assim, ó, pessoal, eu optei por não ler os livros todos, alguns eu vou ler todos, mas ler trechos, pra gente também ficar com gostinho de quero mais, né? Pra gente também adquirir os livros, né? Porque é muito importante também, né? Já que a gente quer também estar na luta antirracista, a gente adquirir livros de autores negros também é muito importante, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês esse livro da Elisa Lucinda, chamado A Dona da Festa. Eu me identifico muito com essa história, então eu vou ler pra vocês um trechinho. Sou uma menina que vê primeiro o lado bom da fruta. Pareço até meio maluca por achar tanto divertimento em lugar de festa. E também em lugar de labuta. Em lugar de ordem e também em lugar de bagunça. Sou leve como uma borboleta e dou leveza a todos os assuntos. Moro no sorriso de Maria, posso viver no olhar da vovó Constância. Eu caio bem em muitas circunstâncias e combino com qualquer tempo. Chuva, sol, calor ou vento. Né? Então esse é um trechinho daí da Dona da Festa, fica a dica, né? Daí vocês vão ter que ler toda a história para descobrir quem é a Dona da Festa, tá? Não vou contar. Muito legal. Elisa Lucinda é uma grande poeta também, né, Gislene, que também tem livros para adulto e escrevendo para criança também, muito bacana, né?
Isso. Eu queria te perguntar, como é que a gente faz para engajar os adultos na luta antirracista, né? Porque se a gente for pensar em literatura antirracista para a infância, a gente tem que pensar que, em geral, principalmente em casa, né? Já falando antes da importância da escola, mas a gente também gostaria que em casa, né, os pais também comprassem esses livros e também abordassem, porque é muito importante, né? Porque eu acho que muito do racismo, infelizmente, ele vem de casa, né? Pessoas, inclusive adultos brancos, justificam, mas é que a minha família me criou assim e tal. Eu acho esse argumento completamente inválido nos dias atuais, mas eu vejo que as pessoas usam isso às vezes como uma desculpa esfarrapada, né? Mas de qualquer forma, como a gente faz para engajar os adultos na luta antirracista e também para fazer eles compreenderem a importância da literatura infantil com essa temática? Eu acho, pessoal, e Flávia, que tudo assim é uma questão da gente poder se reconstruir, se desconstruir, pensar, né? Eu acho que a gente nunca tá pronto, né? Hoje eu vou trazer para vocês algumas referências e não estão prontas, e amanhã vão ser outras, né? Mas eu acho que primeiro esse desejo, né? Eu acho que esse desejo da gente querer ver as coisas diferentes, né? Entender essa dor do outro, né? O que é o mimimi? É aquela dor que não dói na gente, né? Dói no outro, né? A gente poder sair desse lugar da negação, não existe racismo, o país é uma democracia racial, porque esse lugar é inverídico, ele não existe, não é verdade. Então, é poder dar voz, né? Trazer essas pessoas, escutar, seguir pessoas negras, né? No seu Instagram, né? Quantas pessoas negras você segue? Quantas pessoas intelectuais negras você segue no seu Instagram? Né? É poder se cercar, né? Procurar autores negros, conhecer os teóricos, né? A gente conhecer... Né, quem é adulto aí, né, lê uma Angela Davis, vamos ler uma Sueli Carneiro, vamos ler a Djamila, né, vamos ler a Chimamanda, né, poder se cercar desses autores, procurar essas referências, né, e desses escritores que nos ajudam a pensar e a perceber esses lugares, né, porque muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mas isso é um exercício. Né, isso é um exercício e a literatura ela pode nos ajudar nisso. Eu tenho uma pesquisa, né, lá no Canadá feita por um psicólogo que ele diz justamente isso, que a literatura ela tem um poder, né? A literatura ela tem esse poder de nos deixar mais empáticos. Então, ler escritores negros, né? Por que não, né? A gente ir lá comprar uma Chimamanda, né? Conhecer uma história lá do continente africano, né? A Chimamanda, ela tem um TED que está disponível aí 20 minutinhos no YouTube que vocês podem assistir, que é o Perigo de uma Única História. Aliás, o Perigo de uma Única História, ele virou livro, a Companhia das Letras publicou esse livro, né? Essa palestra dela, esse TED, que ela fala então sobre essa única história. O que seria isso? Quando ela era criança, ela vivia confortável na Nigéria, e porque a mãe dela era administradora e o pai dela era professor. E o que aconteceu, pessoal? Ela tinha um menino, filho da empregada, que ela só ouvia sobre a vida dele, o quanto ele era coitadinho, o quanto a vida dele era difícil, e ela tinha então essa leitura. Ela criava então esse estereótipo na cabeça dela. E um dia ela teve a oportunidade de visitar essa aldeia onde ele vivia. E o que aconteceu? Ela se surpreendeu porque aquela comunidade fazia cestos, eles trabalhavam com artesanato e faziam cestos belíssimos. Então, pessoal, a partir do momento que ela viveu aquilo, ela mudou o seu olhar. Mas ela também passou pelo outro lado da moeda, porque quando ela foi morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, as colegas dela achavam, porque ela era uma mulher que vinha do continente africano, que ela não sabia ligar um fogão, ou que ela não conhecia as Spice Girls naquela época. Então, essa história limitante, a gente precisa romper com ela. Então, eu indico para que os adultos, então, busquem esses autores, né? Eu tenho alguns livros aqui, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter para mostrar para vocês, mas eu indico para vocês um livro bem curtinho, da Sueli Carneiro, que foi há 70 anos no mês passado. Ela é uma grande teórica brasileira e ela traz muito forte essa questão da raça,
da questão da desigualdade no Brasil e até a questão do sexismo, porque a gente também precisa entender que são tipos diferentes de opressões que surgem, né? Que a mulher negra, ela sofre opressões diferentes. Então, a Sueli Carneiro nos brinda com essa obra, então, né? Ela tem várias outras, né? Que ela tem os escritos dela, mas, então, ela traz de vários, ela fala de vários temas aqui, pessoal. Ela fala da questão das cotas, porque ela defendeu lá no STJ quando teve a instituição das cotas, né? Ela fala de gênero, então, são pequenos livros que te ajudam, né? Inclusive até o Pequeno Manual Antirracista, que não está aqui comigo, porque eu tenho ele no Kindle, que é o livro da Chimamanda, da Djamila, que ele vai trazer esse olhar, né? Ele vai nos ajudar a trabalhar um pouquinho essa questão do antirracismo. E vou deixar de dica também para vocês, pessoal, o site chamado sejaantirracista.org, tá? Ali naquele site, pessoal, ele nos ajuda bastante, porque tem uma série de tópicos, assim, para te assinar. Tu pode assinar como empresa ou como sociedade civil, enfim, tu assina, então, esse manifesto dizendo que tu vai tomar atitudes para não ser antirracista, né? E acho que isso passa muito também dessa questão da branquitude e tudo mais, de a gente não cobrar das pessoas negras que, de repente, elas têm um conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas olham, mas como é que tu não sabe, como é que tu não conhece a Rosa Parks, né? Ou como é que tu nunca leu Conceição Evaristo? Muitas vezes, pessoal, essas pessoas não leram porque foi negado isso a elas. Né? E então a gente precisa dar essa oportunidade, fazer esse movimento, né? Nós temos o nosso, cada um tem o seu lugar de fala, né? A gente vai ver a realidade da escola privada, né? A gente tem a maioria de professoras brancas, mas elas podem sim usar seu lugar de fala, como eu tenho um exemplo muito bacana na escola em que eu atuo, de um professor de literatura que usa o seu lugar de fala e adota Chimamanda. E os alunos vão ler também outro livro agora, da Angie Thomas, que é O Ódio que Você Semeia, que fala da violência racial e policial nos Estados Unidos, que tem tudo a ver com George Floyd, né? Nem havia acontecido, ele já estava na lista, esse livro. Então, é isso, é a gente poder usar os nossos espaços de fala e de cala para poder, então, nos unir nessa luta, que ela é de todos nós. Se você acredita que você quer uma sociedade melhor para os seus filhos e para todos nós, a gente precisa falar sobre racismo. Com certeza. A Renata antes fez um comentário ali que as pessoas racistas, elas não são empáticas. Talvez eu tenha me expressado mal. Quando eu digo que para os adultos que querem se engajar como fazer os adultos se engajarem na luta antirracista, não é exatamente dos racistas que eu estou falando. Eu estou falando talvez da pessoa que não saiba como abordar esse tema com seus filhos. Ela quer ser antirracista, mas não sabe como. E aí acho que agora tu já explicou bem as formas que a pessoa pode se informar melhor sobre o assunto para poder tratar com o seu filho em casa, né? Isso, e deixa eu só fazer um adendo para que eu já estou conversando com vocês. Nessa parte eu também queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Acho que valorizar os empreendedores negros também, procurar, né, dentro das pessoas que estão trabalhando, né, procurar esses empreendedores. Também a gente observar nos espaços que a gente está, né, e questionar por que nesse espaço que eu tô, né, a gente chama de teste do pescoço, né? Eu cheguei lá para fazer compras num lugar. E aí, por que só tem pessoas brancas lá? Sempre fazer esse questionamento, sempre fazer esse olhar. Se eu chego para jantar num restaurante, as pessoas que estão lá, negras, elas estão se divertindo ou elas estão trabalhando? Né? Então é a gente poder fazer esse olhar, não só para que coisa ruim, mas para que nos espaços que a gente está, a gente poder apontar, né? Falar, essa fala que tu tá fazendo é uma fala racista. E falar de racismo com as pessoas brancas, entre os brancos também. Para que não fique apenas as pessoas achando que é um mimimi, mas que todo mundo possa se desconstruir e ter, então, atitudes realmente antirracistas e que realmente façam a diferença. Né? Não adianta a gente botar quadrado preto se a gente continua validando o colega que faz piada racista. Então, a gente precisa... É uma construção, gente, não para esse processo. Esse é um processo contínuo. Como tudo na vida, depois que a gente viu uma coisa, a gente não desvê mais. Então a gente vai nos cercando, né, de leituras, de reflexões, né, a gente vai conhecendo os filósofos e vai então nos paramentando para poder então pensar nessa luta antirracista. Com certeza. E Gislene, que separou aí mais uma leitura aí pra gente? Vou abusar de ti como contadora. Vamos lá. Né? Eu sei que tu então, gosta. Tá. Trouxe mais um trechinho aqui. Esse trechinho que eu trouxe, pessoal, é desse livro chamado da Jarid Arraes, que é uma poeta, cordelista, uma mulher negra maravilhosa que vocês precisam seguir.
E esse livro se chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Então, esse livro é da biblioteca que eu trabalho, ele tem, então, poemas, então, cordéis, que ela fez, então, contando a biografia de várias mulheres importantes, negras, que estão apagadas da nossa história, mas que elas estiveram aí, fizeram história com a sua atuação em várias áreas, e então ela busca resgatar, né, a vida dessas mulheres. Então eu vou ler para vocês um trechinho do poema da Carolina Maria de Jesus. Na favela Canindé, sua vida foi sofrida. A maior luta diária era a busca por comida. Uma vida esfomeada, sempre muito deprimida. Carolina ainda tinha 3 filhos para cuidar, todos de pais diferentes, pois jamais quis se casar. Só pensava em liberdade para fazer seu desejar. O que mais ela gostava era ler, era escrever, sendo o maior passatempo e registro do viver. Nas palavras ele mergulhava para assim sobreviver. Como era catadora, pelos lixos encontrava o papel e o caderno, que por fim utilizava, como o famoso diário onde tudo registrava. Tudo o que a sucedia, na favela onde vivia, Carolina prontamente em relatos escrevia, irritando seus vizinhos e causando agonia. Nem por isso ela parava, precisava escrever e sonhava com sucesso, com dinheiro para comer, pois a vida da favela ela não queria ter. Num tal dia, por acaso, o jornalista apareceu, na favela onde morava Carolina e filhos seus. Ele ouviu a confusão e a escritora conheceu. No momento, Carolina, com a escritora, ameaçava: vou botar no meu diário. O jornalista, interessado, foi saber o que rolava. Então soube dos cadernos que Carolina escrevia. Ficou muito impressionada com o valor que ali continha. E depois de muita espera, o seu livro aparecia. Então, essa Carolina Maria de Jesus, que ficou muitos anos desconhecida, ela foi uma escritora que viveu, né, na favela do Canindé, e ela era catadora de lixos. Então todo o lixo que ela encontrava, ela acabava, então, encontrava cadernos, livros, ela lia de tudo. E a Carolina Maria de Jesus, ela foi muito tempo esquecida pela academia, né? Hoje a gente lê Quarto de Despejo Mais. Esse livro era um livro que era adotado nas escolas americanas, e aqui no Brasil ninguém sabia que era Carolina Maria de Jesus, né? A gente teve a felicidade dele estar por 2 anos na lista de leituras obrigatórias da URGS, dando maior visibilidade para esse relato que é tão comovente, né? Porque a Carolina Maria de Jesus nos diz que o Quarto de Despejo, né, que é o nome do seu diário, é a favela, né? A favela, a comunidade, como ela mesma fala, a favela, é o quarto de despejo da sociedade, né? Tudo que ela acha que não serve fica lá. E ela diz para nós que o presidente, quem governa, tem que passar fome, tem que ser alguém que passou fome, porque essa pessoa, assim, sabe onde é que dói, né? Então a Carolina Maria de Jesus, no seu relato, ela traz um relato muito verdadeiro, né? E a leitura, quando a gente fala de empatia, a leitura nos ajuda nisso, né? Quando a gente lê o Quarto de Despejo, a gente não sai igual dessa leitura, né? E é justamente isso, a leitura tem esse papel, né? Ela nos convoca de uma forma que o que a gente for, para onde a gente for, os livros que a gente lê, o pessoal vão com a gente, né? Vão com a gente, mudam o nosso olhar, ampliam o nosso olhar, nos dão outro ponto de vista, né? Então, a literatura, ela tem esse papel importante. Aproveitando aí já esse teu gancho, vou te fazer perguntas sobre teus livros infantis prediletos em 2 momentos, né? Primeiro, quando tu era criança, porque já falou ali antes, né, que esse gosto pela leitura já veio desde a infância, e eu acho que com quase todo mundo é assim, né? Quem gosta de literatura começa cedo, né? E também agora com a tua visão de adulta, qual é o teu livro infantil predileto? De criança e de adulto. Isso, na verdade, sim, na minha história infantil e infanto-juvenil, eu sempre gostei muito de livros que tinham essa questão do mistério, da aventura, né? Livro infantil, assim, eu me lembro de um da Fernanda Lopes Almeida, que ela era uma menina que ela fazia castelos de areia, e ela, então, ia passeando naqueles castelos, e ela entrava num lugar, e assim, era um livro que ele trazia, assim, uma questão de subjetividade muito legal, assim, e eu me lembro de ler ele muitas vezes, né, quando eu estava na escola. E eu escolhi como livro, né, meu livro favorito, livro infantil hoje, esse livro é o livro do meu coração. E foi a Biblioteconomia que me trouxe, porque lá a gente tinha uma salinha que era um banheiro na Fabico, e que eles fizeram uma salinha para o núcleo da Hora do Conto. Um beijo aí, professora Eliane Moro, Liz, né, que elas são realmente lutadoras da biblioteca escolar e me ajudaram e me inspiraram para eu estar aqui hoje conversando com vocês. E então a gente tinha no núcleo da Hora do Conto, né, o nosso acervo um armário com os materiais de contação de história e muitos livrinhos. E lá tinha, então, uma bolsa amarela,
né? A Lígia Bojunga Nunes, ela é a minha autora favorita, porque eu acho que ela traz muitas coisas, ela não subestima de nenhuma forma o seu leitor, né? Quem lê Lígia Bojunga Nunes, em toda a sua obra, eu li muitos livros dela, não li todos ainda, mas eu li muitos livros dela, ela consegue realmente nos convocar a partir do seu texto e da forma como ela traz a fabulação e, ao mesmo tempo, tanta realidade na história. E a criança nem precisa ficar sabendo disso. E quando tu lê esse livro de novo adulta, tu vai fazer outra leitura. E se tu lê depois de 10 anos, tu vai fazer outra leitura, né? Então, ela trabalha muito bem essa camada de sentido, né? A questão dos personagens, a fabulação, né? Acho que não tem como a gente não ter a nossa própria bolsa amarela e colocar as nossas vontades dentro depois de conhecer a Raquel. Eu li esse livro lá na década de 80, né? Eu sou de outra geração, sou da geração anterior à tua. E eu gostava muito, me deu vontade de ler de novo agora para ver como é que reler, tu vai ver. Né? Pois é, me deu vontade. Essa dica aí muito boa aí, hein? Reler esse livro, reler. Com certeza. Quem já faz tempo que leu, releia o livro, que você vai encontrar coisas diferentes nesse livro. Pode ter certeza. Que legal, que legal. E aí, Gislene, agora, seria o momento de uma terceira leitura, né? Eu não sei se tu quer ler um trechinho da Bolsa Amarela ou se tu preparou outra coisa, fica à vontade aí. Isso. Eu até tinha preparado um trechinho da Bolsa Amarela, mas eu vou escolher outro livro, tá? Não tem problema. Eu vou ler para vocês um trechinho desse livro que se chama Quando a Escrava Esperança Garcia Escreveu uma Carta, né? Quem era Esperança Garcia, né? Antes de você... não, eu conto depois, eu vou ler primeiro. Ela, Esperança Garcia, continua esperando a resposta da carta que recebeu ao governador, porque uma esperança de verdade nunca desiste de esperar. E assim, nessa incansável espera, Esperança Garcia entrou para a história, como a escrava corajosa que redigiu a primeira carta-petição no Brasil afro-brasileiro. A história mostrou que a força da voz da Esperança Garcia foi um grito de libertação, e que não foi em vão. Esperança Garcia, um grande exemplo de vida, uma mulher realmente inesquecível. E quem era Esperança Garcia, pessoal? Esse livro, quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta, conta a história, então, da conhecida como a primeira advogada do Brasil. A Esperança Garcia, pessoal, ela era uma mulher escravizada, que ela acabou sendo alfabetizada numa época que era muito difícil, né? Ela estava numa fazenda dos padres jesuítas, e ela acabou sendo alfabetizada. E o que aconteceu, pessoal? Ela foi, então, os jesuítas foram mandados embora, né, em função do Marquês de Pombal. Ele expulsou os jesuítas e aí ela acabou voltando para uma fazenda, onde ela tinha que fazer trabalhos forçados. E ela, então, ela acabou tendo a família separada, né, o marido foi para uma fazenda, ela ficou em outra. E ela, então, sofria muitos maus tratos, enfim. E aí, como ela sabia ler e escrever, ela resolve, então, escrever uma carta para o governador. Então, além do significado desse livro, olha o significado que ele está trazendo sobre a importância da leitura, a importância da escrita e o quanto isso são ferramentas que nos permitem ver o que está errado e também poder fazer algo sobre, né? Então, eu acho que quando a gente fala de Esperança Garcia, né, esse nome lindo, a gente está realmente falando de tudo isso, né? Do quanto a literatura e a leitura, elas são empoderadoras, né? Isso é um direito, pessoal. Antônio Cândido vai nos dizer que a literatura é um direito humano, né? E isso é verdade, pessoal. A gente tem um país com índices enormes de analfabetismo funcional. Isso é um direito, pessoal. A gente lê e entender o que a gente está lendo. A gente conseguir ler a nossa realidade, a gente conseguir entender o que está passando à nossa volta, a gente olhar um discurso e entender o que está querendo se dizer naquilo. Então, pessoal, eu acho que mais que nunca a gente está conseguindo, assim, ver na pandemia o quanto a gente está aumentando esse abismo entre a rede privada e a escola pública, né, de acesso, porque a gente é um país sem acesso, a gente não tem inclusão digital, né, a gente não tem inclusão, né, na escola, as crianças não têm comida, né, a gente não tem acesso à comida, né, num planeta que, sei lá, 1/3 da comida do mundo vai pro lixo, do supermercado pro lixo, as pessoas passam fome.
Então a gente precisa se indignar, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer Milton Santos também para nos ajudar a entender que Brasil é esse, né? Esse Brasil tão desigual. Então, pessoal, a literatura, ela tem esse papel. E a Esperança Garcia, né, essa história, pessoal, ela é verídica, né, como eu estava falando para vocês. Tem aqui a carta até no livro, ele é um documento histórico, ele está lá no Maranhão. Então, o quanto é importante também esse papel de preservação, né, da nossa história, né, da gente olhar o nosso Museu Nacional pegando fogo e não dizer que é qualquer coisa, né? Porque ali está guardando a história do nosso povo, da nossa, né, do nosso país. A gente precisa salvaguardar isso. Né? Não, a gente não pode, de forma alguma, achar que cultura, leitura, museu, arte é supérfluo. Porque quem está nos salvando aqui nessa pandemia é a arte. É a arte que está te salvando aí do outro lado. É a leitura que tu está lendo, a live que tu está assistindo, a música que tu está escutando. Então a gente não pode, de forma alguma, perder isso, né, e valorizar, né, a riqueza que a gente tem no Brasil. Eu fui, só falando agora rapidinho, aproveitando o gancho, eu fui fazer uma atividade com a professora de história lá da escola, que ela me convidou para fazer uma atividade sobre personalidades negras, né, porque ela ia trabalhar a escravidão e ela estava preocupada, né, porque ela é realmente uma pessoa muito engajada. Então ela se preocupou com essa questão da gente deixar essa única história. Então ela falou assim, Giza, vamos fazer o seguinte, tu faz um apanhado de personalidades que eles, né, têm que conhecer brasileiras. E, gente, não cabia tanto slide. É muita gente. É muita gente boa, muita gente importante, muita gente em todas as áreas. Eu tô falando de esporte, de arte, de filosofia, de literatura. Então a gente tem que valorizar isso, a gente tem que reconhecer isso. E tem que refletir. Por que num país que a gente tem Machado de Assis, Conceição Evaristo, nós ainda temos que passar por situações, né, como a gente vê todos os dias, né? Eu terminei de fazer essa apresentação para os meus estudantes e aí eu abro e vejo a propaganda do Bombril da Crespinha, né? A esponja de aço. Então, a gente pensa, não, a gente está se repetindo, capaz, não precisa falar disso. Precisa sim. Com certeza. E tem essa questão assim que a gente percebe, né, Gislene, do quanto é importante, né, e muito louvável a atitude dessa professora de história, né, porque às vezes os alunos brancos só ficam em sala de aula ouvindo falar sobre negros ligados a essa questão da escravidão, né, e a história dos negros é muito mais do que isso, né, e eu acho que é muito importante esse trabalho que tu fez, que legal que a escola te dá essa oportunidade, né? E eu sei que tu desenvolve vários trabalhos, eu acho que dá um tempinho aqui de tu falar, eu sei que tu já fez algumas atividades também, por exemplo, ligada ao Islã, eu acho que tem várias coisas que tu já fez, assim, muito inovadoras, eu diria, né? Para o ambiente de sala de aula, né? E que é legal que tu também está aproveitando esse momento, né, de fazer essa aula online, de também engajar os alunos, né? Tem feito alguns saraus, algumas coisas assim, né? Isso, na verdade, muitas coisas acontecendo. Mas com essa questão toda do George Floyd, surgiu um projeto muito lindo da professora de 7º ano, que ela traz, então, essa questão com o mesmo título, Vidas Negras Importam, né? Então, foi um trabalho que a gente fez a várias mãos, né? As duas professoras, e eu e todas juntas, né? Fazendo, então, e trazendo para os alunos essa questão. Eu trouxe algumas questões mais pontuais, da questão de racismo estrutural e outras questões, né, que perpassam, porque são várias, né, o assunto realmente, alguém comentou ali, que é muito complexo, e é realmente muito complexo, são muitas camadas, né, assim como é a sociedade é muito complexa, né, essa organização racista também é muito complexa, e os alunos, então, também produziram materiais, eles fizeram poesias islã, mas a professora teve essa delicadeza, né? A gente até tinha pensado, vamos falar sobre racismo, mas o que o estudante, né? A gente tem alunos, uma escola majoritariamente branca, o que eles vão falar? Eles vão trazer, o racismo é ruim, mas isso a gente já sabe, vamos pro próximo passo. E a ideia, então, foi que eles escolhessem várias personalidades do mundo, variadas, assim, de Djamila, Beyoncé, Nina Simone, e aí, então, eles, fizessem os slams falando sobre a trajetória dessas pessoas tão importantes, né? E mostrando que essas vidas pretas importam e todas as vidas pretas importam, né? Então, foi um movimento bem bacana de poder trazer esse olhar, né? Esse olhar, a gente poder sensibilizar, né? Eu acho que
que a educação ela é incrível por causa disso, porque a gente consegue fazer tantas coisas maravilhosas, sabe? Eu vejo meus professores agora em aula online com muitas horas de trabalho, com muita coisa para fazer e sempre se reinventando. Nossa, as professoras da educação infantil, todo dia que elas vêm com uma história diferente, todas as atividades planejadas, sabe? Que você viu que a pessoa fez muitas horas de planejamento, né, para estar fazendo aquilo acontecer, né? Então eu acho que a gente ainda valoriza muito pouco o professor no Brasil e a gente precisa valorizar e investir neles, e investir nessa formação. Porque quando a gente está jogando no colo do professor essa questão da educação antirracista, a gente tem que pensar que tem que ter formação, que a gente precisa ter lá na universidade, né? Isso é lá na universidade. Ter a formação, né? A gente precisa, os professores precisam ter acesso a esses livros, ter biblioteca que tem esses livros, ter formações, saraus, enfim, várias atividades para que eles possam realmente exercer. Porque eu acho que isso tudo faz parte, né? Sim, da sua formação pessoal, né? Cada um sabe sim que tem que ter, mas na escola a gente precisa também ter esse espaço para que eles possam desenvolver esse trabalho da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que todos querem isso, né? Porque eu trabalho com educação e sei, lá só tem apaixonado, só tem, nossa, é só quem ama tá lá. Então, é realmente a gente poder investir para que esses professores também possam se unir nessa luta. Você sabe o que eu acho, assim, eu não tenho filhos, né, mas eu tenho muitas amigas com filhos e todas elas estão valorizando muito mais os professores agora pela questão do ensino online, de ver essa dificuldade que é, né, de fazer a criança prestar atenção, de ter que estudar mais, porque está ali em casa e não está, né, conseguindo ter uma experiência que é em sala de aula, e eu espero que quando as coisas voltarem ao normal, a gente não sabe exatamente quando, né, vai ser, e eu acho que o ambiente de sala de aula é uma coisa que realmente não é seguro para esse momento, mas eu espero que daí os pais, a partir dessa experiência, comecem a valorizar mais os professores, né, eu espero que pelo menos isso fique de bom desse momento tão difícil que a gente está vivendo, acho. né. Com certeza, com certeza. Vamos fazer mais uma leitura aí, então, Gislaine? Vamos fazer mais uma leitura. Nós temos mais um tempinho, porque, na verdade, como eu voltei, eu acho que a gente tem mais minutinhos. Porque agora seria 10 minutos, né, para encerrar nossa live, mas acho que a gente tem uns minutinhos a mais. Tá, então deixa eu só eu vou fazer uma propaganda aqui, vou aproveitar esse momento para fazer uma propaganda para o pessoal. Olha só, se vocês me perguntarem onde comprar livros com a temática negra em Porto Alegre, tá? A maioria de vocês deve ser de Porto Alegre, tá? Eu vou indicar o Antônio Chimenec e o pessoal da Ama Livros, tá? Hoje eu fui lá e, gente, é uma parede de coisa, tem muita coisa bacana, porque eles representam aqui no Rio Grande do Sul a Palas, que é uma editora que é voltada a essa temática africana, das africanidades, né? E então, hoje eu vou escolher um livro que eu fui lá, né, fui lá comprar com o Antônio, né, que é O Meu Avô é um Tata, que ele traz, então, um pouquinho sobre outra questão que a gente, às vezes, torna apaga da história, mas que na verdade está nos contando o quanto o racismo também é cruel, porque ele incide até nas crenças, né? A pessoa não tem nem o direito de acreditar no que ela quiser, né? Ter respeito ao seu culto religioso, e isso, pessoal, né? Não é a Giza que está dizendo que tem que ser assim, é a Constituição. Cada um, a gente tem liberdade de credo. Qualquer um pode exercer a sua religião e deve ter a sua religião e a sua crença respeitada, independente de qual seja, tá? Então eu trouxe esse livro da Janaína de Figueiredo, da Palas Editora. No nosso artigo tem várias dicas, tá, pessoal, de livros que vocês podem acessar. Tem muita coisa legal sendo publicada. Sigam o Instagram dessas editoras. Tamo aí? Tá, beleza. Vamos lá antes que a gente caia. Vamos correr antes que a gente caia, então. Beleza, deu uma engasgadinha aqui na internet. Vamos lá. Lá estava ele, um avô diferente, muito diferente. Vestia uma bata colorida bem irreverente, chapéu de tecido sobre a cabeça e trazia ao pescoço miçanga reluzente. Os seus pensamentos eram encerrados nas estrelas. Carregava porções de calunga nos olhos. Sua fala era pausada e longa. O seu corpo dançarino e agitado requebrava-se ao som de tambores. Entre a mata e o mar era onde vivia. Morada de sonhos e mistérios. Lá muita gente ia. Gente que ficava o dia todo sem demora. Gente que chegava logo e ia embora. Gente que ao acaso aparecia. Conhecer a casa de sonhos era o que pretendia.
casa do vovô tinha conchas pequenininhas e falantes, chão de barro brincante, cortinas de palmeira cortante, baiana de saia rodante e música, muita música contagiante. Conchas do vovô são olhos grandes que enxergam a vida, presente, passado, futuro. Essa concha pequenina conhece tudo de forma resolvida. Vovô olha através delas e tenta desvendar o mundo. Que mundão é esse? É segredo de Tata, que na cabeça, no fundo, guarda. Ele sacode os búzios com as mãos, fazendo um barulho de chocalho. Sussurros da África chegam com muita expressão. Diz o vovô, dentro da mão, vida se conhece com exatidão. O meu avô, natureza encanta, com palavras de Tata. Tudo vive e se levanta. Sábio é um Tata de boa fé. Lá na casa, só ele é. Meu avô está sempre alegre de bem com a vida. Acho que é coisa de Tata, não sei. Às vezes ele se mostra muito engraçado, um dançarino bem ajeitado. Outras vezes misterioso. Sobre a janela decifra o mundo e a natureza. Distraído, percorre as estrelas e retorna com delicadeza. Os meus olhos brilham por esse vovô. Será encantamento? Acho que é só amor ou acalento. Pelo meu avô, o meu Tata. Que lindo! Lindo! Essas ilustrações da Bruna Lubambo são maravilhosas, divinas. Lindo esse livro. Da Palas, tá, pessoal? Não ama livro sem. Só fazendo um comentário aqui, Gislene. A Silvia dizendo que tu é uma inspiração. Concordo muito. Inspira todo mundo, inspira os alunos, os professores. Inspira mim também. E tem umas pessoas pedindo aqui, para quem quiser, eu posso mandar inbox o link do texto da Gislene. Eu vou colocar, depois da live aqui, o link também, mas é que o Instagram não é muito bom para dar links clicáveis, né? Mas eu vou colocar ali, né? Vou colocar ali para quem quiser acessar o texto da Gislene. Eu acho que nós temos ainda alguns minutos, só queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Eu acho que tem muitos pais que querem que seus filhos gostem de ler e às vezes as crianças têm uma certa resistência. O que tu, como bibliotecária, indica quando os pais querem que a criança goste de ler e de repente a criança não é muito afim? O que dá para fazer? Acho que sempre promover momentos, né? Momentos e espaços de leitura, né? Quando a gente podia sair, né? A gente frequentar bibliotecas, livrarias, mas em casa construir uma biblioteca para o seu filho, né? Assinar, a gente tem vários clubes de leitura com curadorias maravilhosas que vocês podem adquirir livros, né? Que chega lá na nossa casa pelo correio, livros com pessoas que têm são experts em escolha de livros, né? Que fazem, então, realmente um olhar, né? Um livro que vem com fundamento, que vem com um mapa enfim, tem vários clubes. Então, acho que indicar para vocês, né? Tem a Taba, que é um clube super legal, que vocês podem procurar lá e assinar, né? Tem um clube também que é só com a Minha Pequena Feminista também, que é só com livros com essa temática. Então, é buscar esses espaços, né? E procurar, né? Entrar no site dessas editoras. Tem muita editora maravilhosa que só trabalha com temáticas africanos, livros afro-brasileiros, né? Buscar, então, esses textos, essas editoras e formar realmente uma biblioteca em casa, né? Eu acho que de tudo na pandemia, o que eu mais estou sentindo falta é da biblioteca, porque eu sempre usei biblioteca, eu dou muito meus livros, eu compro, tem muita coisa que tá lá na Laçalioteca que eu doei, né? Falei aqui, mas vocês sabem, que estão lá na biblioteca, que estão lá na biblioteca que eu trabalho. Então, eu acho que é o que mais faz falta, né? É a gente viver e os livros, eles têm sido grandes companheiros, a gente poder consultar alguma coisa, né? Quem não gosta em papel, né? Eu tô tendo também experiência, né? Beijo pra Silvinha, tô tendo experiência no Kindle, né? E ele, então, tem sido muito bacana, porque ali você consegue ter os livros, baixar, tem muita coisa também gratuita que está sendo disponibilizada pelas editoras, né? Então,
é a gente proporcionar esses momentos, né? A gente também tem plataformas de leitura, algumas escolas têm plataformas de leitura, isso também dá uma ideia, mas lembrando que o mais importante, pessoal, mesmo que a gente tenha a plataforma, mesmo que a gente tenha o livro físico, se a gente não sentar, abrir o livro e ler, a criança não vai ler, né? Então, é muito importante fazer isso. Lembrando, né, que tem uma pesquisa bem famosa, que é Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, que mostra quem são os principais modelos de leitura da criança. Vocês sabem quem são? Em primeiro lugar, mãe. Segundo lugar, professor. Terceiro lugar, pai. Então, com certeza, o exemplo ajuda muito a formar leitores. Então, já te agradeço. Aqui a gente vai ter mais uns minutos ainda, mas eu já te agradeço essa entrevista maravilhosa. Aprendi muito. Isso é muito bom. Me deu vontade de saber todos esses livros. Depois a Gislene vai mandar essa lista aqui, gente, para quem quiser toda a lista. Só me pedir inbox, eu também vou disponibilizar. Essa entrevista também vai ficar disponível em breve no YouTube, que eu acho que é importante a gente espalhar por aí, né, Gislene? Eu acho que é importante quanto mais gente ouvir essa tua fala tão bonita de amor à literatura e da literatura como um instrumento de luta antirracista. Então, só para avisar, para quem gostou da live aqui, sexta-feira que vem eu vou entrevistar a musicista Júlia Pianta, vai falar sobre mulheres na música, sobre sororidade. A Júlia Pianta, que é uma baterista, que ainda é uma função que não é tão feminina, né? Legal. E ela também é uma das integrantes das Batucas, que é uma orquestra feminina de bateria e percussão. Então ela também vai falar sobre isso, sobre como é que é conviver no meio de muitas mulheres na música. Então, Gislene, acho que vai dar tempo aqui, eu acho que a gente tem uns minutos ainda. Se quiser dar um recado final ou fazer mais uma leitura, fica à vontade. Tá. Deixa eu dar um recado importante para vocês, pessoal. Sobre essa questão da luta antirracista, eu quero só destacar duas coisas que são bem bacanas, dois movimentos que estão acontecendo, que buscam, né, trazer, então, aproximar esses jovens da leitura como produtores, né, de escrita. Eu acho que um dos movimentos bem bacanas que a gente está observando aqui em Porto Alegre, agora está acontecendo virtualmente, são os slams, né, que a Flávia já tinha falado. Para quem não sabe, o slam, o Poetry Slam, é uma batalha do conhecimento, uma batalha de rimas, onde uma pessoa, então, desafia a outra e fala versos, né. E os slams, eles têm várias temáticas. Eles têm desde temática, né, a gente tem aqui, do Bruno Negrão, tem o Slam Peleia, que é com uma temática mais... com a questão do racismo, traz questões mais políticas, né? A gente tem o slam chamego, que ele então são slams de amor, né? Então o slam das minas, que só meninas podem então se inscrever e participar. E é muito bacana a gente ter esses movimentos, né? Eu tenho aqui em casa, que a minha irmã me deu, um zine da Cristal, né? Que foi junto com o Bruno Negrão, eles ganharam, né? Premiação nos campeonatos nacionais de slam. E acho que é bem bacana vocês procurem lá na internet, tem a Mariana Félix, o Lucas Afonso, muita gente boa fazendo poesia, né, e a gente deve consumir e conhecer literatura que veio da periferia, né, conhecer Sérgio Vaz, né, eu nem falei da Conceição Evaristo hoje que não deu tempo, tá, pessoal? Mas eu vou deixar aqui também a dica pra vocês, Ponce a Vivência, leitura obrigatória da URGS desse ano, tá, gente? Então, leiam Olhos d'Água, né, procurem esses escritores, né, Conceição Evaristo é maravilhosa. E outro projeto que é da Combina, junto com as professoras, que aconteceu ano passado. Essas professoras são 4 professoras de escola pública. Esse projeto se chama Projeto Revolução Falada, né? E o nome do título é ótimo, A Gente que Lute. E o que aconteceu nesse projeto? Jovens da periferia, da escola pública, escreveram as suas histórias e tiveram uma linda sessão de autógrafos que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Ter o meu livro autografado, né? Então a gente está virando a história quando a gente está fazendo isso, tornando aquele estereótipo e abandonando aquele estereótipo e trazendo, então, o jovem da periferia negro como produtor de conhecimento, como uma intelectualidade e como capaz de escrever a sua própria história. Nossa, que linda! Olha, vou até te aplaudir aqui, que maravilhoso te ouvir, muito bom. Acho que dá tempo ainda da leitura. Tenta fazer uma curtinha aí pra gente, pra encerrar. Tá, ai meu Deus, eu vou só... estou em dúvida. O que eu vou ler? Tá, vou ler rapidinho. Tá. Vou ler Bell Hooks, então, pra vocês. Meu Crespo é de rainha. Se eu tivesse uma professora que tivesse lido essa história, eu nunca ia alisar o cabelo. Verdade. Meu Crespo é de rainha.
Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce. Macio como algodão, cheio de chamego, pétala de flor, ondulado e fofo de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano pro alto ou jogado para baixo, amarrado com pompom, cortado bem curtinho. Ou livre e leve ao sabor do vento. Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar, para enrolar e trançar, ou deixar como está. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam. Para o dia começar enrolado e animado. Pichain sim, eu gosto dele bem assim. Temos 20 segundos aí. Cachinhos, crespinhos, virotes e coquinhos. Ou quem sabe com turbante. Todas as meninas brincando livres, felizes com o meu crespo. O meu crespo é sim de rainha. Olha a potência que é uma criança negra chegar na biblioteca da sua escola e encontrar esse livro. Então tá, gente. Obrigada. Valeu, galera, gente. Obrigada. Boa noite.